Então, estamos aqui hoje no nosso podcast Fala Pública com essa pessoa, assim, que não preciso nem apresentar, né, Pietro? Uma das maiores delegadas de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ex-chefe da nossa querida corporação e, assim, uma deputada combatente, uma pessoa que tem o maior respeito no Parlamento Fluminense, delegada Marta Rocha, em nosso podcast Fala Pública no dia de hoje, né, Pietro? Verdade. Obrigado por a senhora ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Uma representante feminina que deixou muita marca aí no poder público e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Acho que é sempre muito bom a gente estar podendo discutir políticas públicas. Então, que bom que veio o convite, que bom que a gente pode estar juntos. Deputada, é um prazer ouvi-la. As suas histórias sempre nos acrescentam conhecimento. E nós gostaríamos de, primeiramente, saber da senhora, dentro do parlamento hoje, a senhora tem uma importância ímpar pelo seu trabalho em duas CPIs que eu particularmente pude presenciar, que foi a feminicídio, a CPI do feminicídio, né? E na última, de violência cibernética. Eu queria que a senhora falasse especificamente o que a gente pode levar para o nosso público sobre a CPI do feminicídio. Eu sei que a senhora fez vários encaminhamentos, gostaria que a senhora pudesse falar sobre eles, e o que a senhora pode constatar nos depoimentos, que eu sei que foram muito comoventes, de mulheres, né? E em loco, eu sei que a CPI visitou alguns lugares, eu queria que a senhora pudesse compartilhar com a gente um pouco dessa sua experiência, por gentileza. Bom, eu estou no meu terceiro mandato e quando eu cheguei na Assembleia Legislativa em 2015, era natural que eu trouxesse para dentro do meu mandato as questões que, de alguma forma, me acompanharam na vida como delegada de polícia. A minha primeira titularidade foi numa delegacia de mulheres em Campo Grande e eu terminei a minha vida na Polícia Civil depois de 31 anos como a primeira e única mulher a exercer o cargo de chefe da Polícia Civil. Então, quando eu chego na Assembleia, a primeira CPI que eu faço é a CPI da violência contra a mulher. No segundo mandato, eu então faço uma progressão dessa CPI. Eu faço a CPI do feminicídio. No primeiro momento, a CPI do feminicídio, no final do segundo mandato, eu faço a CPI da intolerância religiosa. Eu quero chamar a atenção que na questão da intolerância religiosa, a fé que tem maior agressão, que é vítima de maior tipo de preconceito e violência, é exatamente as religiões de matriz africana, onde as mulheres acabam sendo protagonistas, né? E, finalmente, na CPI de crimes cibernéticos, agora no terceiro mandato. Quando a gente faz uma leitura dessas três CPIs, eu quero destacar aqui o que representa o feminicídio na vida do Brasil e na vida das mulheres do mundo. Porque o feminicídio, ele é uma epidemia que é constatada em todo o mundo. Eu costumo dizer que o feminicídio, que a violência contra a mulher, ela é um fenômeno democrático, que ela alcança as jovens, as idosas, as bonitas, as feias, qualquer que seja a sua identidade religiosa, né? Ou a sua identidade política, ou a sua orientação sexual. E se você não interrompe o ciclo da violência, o feminicídio é uma realidade. No Rio de Janeiro, a cada 2 dias nós temos uma morte de uma mulher. A cada A dois cada dois dias dias nós nós temos uma temos uma morte de morte uma de uma mulher no mulher. estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem que olhar para esses dados com muita preocupação. Nossa. Eu posso te dizer que 30% das ocorrências na Polícia Civil tem a ver com violência contra a mulher. Não há um plantão nas delegacias do Rio de Janeiro que você não tenha um registro, pelo menos um flagrante de violência doméstica, né? Nossa. Então, a gente tem que olhar para o feminicídio como o final de um ciclo de violência, que esse ciclo tem que ser interrompido. E para ele ser interrompido, é preciso ter um registro de ocorrência, sim, é preciso que a polícia haja rapidamente, com competência, busque a medida protetiva, mas a única coisa que a gente tem que entender é que quando uma mulher chega a uma delegacia, eu sei que naquele dia ela foi vítima de violência.
provavelmente ela foi em outras vezes e não compareceu. Então, o que a gente conseguiu na CPI do feminicídio, primeiro foi interiorizar essa discussão. E aí eu quero agradecer as minhas companheiras do parlamento que levaram esse debate para os seus municípios. Então, a gente teve audiência em Campos, a gente teve audiência aí, eu quero agradecer ao deputado Bruno Dauari, a gente esteve em Maricá com a deputada Zeidan, a gente esteve na Baixada Fluminense, né, na CPI da violência doméstica com a deputada Dani Guerreiro, nós estivemos em Araruama com a deputada Márcia Giovanni. Então, a gente conseguiu levar essa discussão internamente para o interior do estado do Rio de Janeiro, né? Nós hoje somos 14 delegacias de mulheres, mas quando eu era chefe, sabe, Pietro, eu dizia que o que eu desejava é que em qualquer lugar do estado, em uma das 150 delegacias, uma mulher fosse bem atendida, estivesse ela ou não numa delegacia de mulheres. Então, acho que isso é importante a gente estar discutindo e aí fazer essa rede de proteção. Ela tem que chegar na delegacia, ela tem que ser bem atendida, mas ela tem que ser direcionada para um centro de referência. O juiz tem que estar sensibilizado para receber a medida protetiva. Por dia, só na capital, são cerca de 500 pedidos de medida protetiva por dia, só na capital do Rio de Janeiro. Incluindo o plantão, deputada? Incluindo o plantão. Hoje, o Poder Judiciário, nessa rede de proteção, tem agilidade para levar a mulher para o abrigo, e nós só temos 2 abrigos em todo o estado do Rio de Janeiro, nós somos 92 municípios e apenas 2 abrigos, um na capital e outro no interior, na Baixada Fluminense, corrigindo. Então, a gente tem que rever essas questões, né? Tem que pensar numa casa de passagem. Muitas vezes a mulher não quer necessariamente ficar no abrigo, mas quer um lugar seguro para ela poder ir. A gente tem que discutir aí a questão do acompanhamento das medidas protetivas, do afastamento do lar do agressor, e aí é muito importante o papel desempenhado pela Polícia Militar com a Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento dessas mulheres. A gente tem que ter a Defensoria Pública do nosso lado, tem que ter o Ministério Público e todo mundo tem que participar. Nesse plano da prevenção, qualquer um pode participar. Deputada, assim, a gente tem plena convicção aqui no nosso podcast de que a mulher, ela tem que estar onde ela quer estar, ela pode estar. Assim, a gente não tem a menor dúvida disso. E a senhora é um grande exemplo para a gente sobre isso, porque assim, a senhora vem quebrando tabus e barreiras em tempos que era difícil demais a mulher ter voz. E aí eu vou buscar um pouquinho data, mas não me leve a mal. Em 93, a senhora assumiu uma diretoria onde nenhuma outra mulher conseguiu assumir dentro da Polícia Civil. Em 2011, se não me falha a memória, a senhora foi a primeira mulher a assumir a chefia da Polícia Civil. E assim, são marcos históricos que ninguém tira mais. De lá para cá, muita coisa aconteceu, tenho plena convicção disso. A gente tem aí as delegacias legais que foram instaladas, as delegacias especializadas, como a senhora já bem falou. Mulher. Atendimento mulher, a gente tem a Maria da Penha, as patrulhas Maria da Penha. Então, assim, realmente muita coisa foi feita, mas a gente sempre fica com aquela sensação de que pode ter algo mais ou falta alguma coisa ainda mais. A senhora saiu de cargos do executivo, vamos dizer assim, que era de efetividade na ponta, para ir para um parlamento para legislar. Bate aquela saudade, né, de meter a mão na massa, de correr atrás, de fazer acontecer, porque, de certa forma, a gente vê no parlamento muitos exemplos de que pessoas que saem e falam assim, cara, mas e agora? Mas não, mas a senhora, a gente estava até conversando um pouco antes, que a senhora é bem participativa nas CPIs, dentro das sessões plenário, mas eu queria, assim, uma opinião da senhora que teve de um lado da balança e está do outro agora. O que de fato, assim, a senhora acredita que possa ser feito como planejamento, assim, organizado, porque a gente vê que muitas coisas são feitas só emergencialmente, para que realmente essas questões de violência contra a mulher,
de preconceito contra a mulher, que existe muito, porque ela é mulher, ela não pode estar ali e tal, possa ser feito assim, e não é feito, a senhora vê que às vezes tem uma morosidade ou não. O que a senhora acredita que possa ser feito ainda? Eu queria citar duas coisas que aconteceram comigo nesses 31 anos na polícia, que eu acho que explica um pouco como é que a gente está vendo. E eu acho que você tem super razão quando você fala que as coisas mudaram e melhoraram, né? Uhum. Quando eu cheguei na polícia, eu cheguei em 83. E no final do meu primeiro dia de plantão, assim, quando chegou de noite, joguei para o lado, Flávia, procurei o policial mais simpático e perguntei onde era o banheiro. E aí descobri que a delegacia não tinha banheiro. Então eu falo de uma maneira assim diferente, eu digo que lutar por um banheiro foi a minha primeira conquista sindical. Isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com todas as 250 mulheres que chegaram às delegacias, porque foi a primeira grande leva de mulheres na Polícia Mas não Civil. tinha banheiro na Não tinha delegacia? banheiro. Tinha um banheiro lá para homem, mas não tinha um Coletivo. banheiro Feminino nenhum. feminino, não tinha. Entendi. Né? Então, o que nós tivemos que fazer? Conversar com os nossos superiores e recebemos uma chave de um lugar abandonado e nós mesmos cuidarmos para aquilo que virasse um banheiro. Então, eu brinco que a gente troca a carrapeta, conserta a porta, põe o espelho que a gente não vive sem ele e a gente ganha a nossa primeira conquista, Primeiro espaço. né? Nossa conquista sindical. Nossa. Quando eu chego em 93, já como delegada de polícia, eu vou assumir um departamento que é operacional, onde estava a divisão de sequestro, a divisão antidrogas, a divisão de roubo e furto de carro, de carga, de meio ambiente, né? E esse cargo era ocupado por homens, nunca tinha sido ocupado por mulheres. Nos jornais, os delegados, sem se nominar, né, sem dizer, né, mas tinha uma matéria de primeira página. Olha, amanhã os delegados vão entregar o cargo porque eles se recusam a trabalhar com uma mulher. Caramba. E aí eu faço uma reunião, e essa reunião acho que não demorou 10 minutos. Eu entrei, disse bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem, né? Eu li essa matéria, então eu quero só pedir às pessoas que entreguem seus cargos, porque eu vou fazer mudanças. Peguei minha bolsa e fui embora. Então, Que isso, deputado? na verdade, até hoje eu estou esperando eles entregarem os cargos, né? Ninguém é Fiz as bobo. mudanças que tinha que fazer. Quando eu chego como chefe da Polícia Civil, o jornalista me perguntou: a senhora acha que a polícia é machista? Eu falei: acho que nem tanto, já tem uma mulher chefe, né? E a coisa mais deliciosa para mim é quando eu saio por qualquer lugar e alguém passa por mim e fala assim: oi, chefe, tudo bem? Porque a figura da delegada, ela não foi embora, ela ainda está aqui, né? E aí, respondendo pontualmente a tua pergunta, é claro que quando você olha 83 e você olha 2011, quando eu chego como chefe, você vê como muita coisa mudou. Mas, por exemplo, depois que eu saí da polícia, 7 homens já assumiram o cargo de chefe. Nós, mulheres, somos 20% da polícia. E eu adoraria ter visto outra mulher ocupando aquele cargo. Desde que a senhora saiu da Polícia Civil, nenhuma outra mulher assumiu o cargo de chefe da Polícia Civil. E eu tenho certeza, olha isso, sem querer nominar, né? Mas eu tenho certeza que existem mulheres muito qualificadas que poderiam estar exercendo aquele cargo. Então, quando se transfere isso para a questão da política pública para a mulher, você tem que pensar em 2 momentos. O primeiro momento, a prevenção. Então, os homens têm que dizer para outro homem que não aceitam a violência contra a mulher. Um homem, é bom começar o dia da gente, ouvir uma pessoa como você, dizendo que a mulher tem que estar em qualquer outro lugar. Ouvir um homem falar sobre isso. Então, a gente tem que construir uma sociedade que não seja machista nem sexista. E só para trazer a nossa responsabilidade, nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Com certeza. E nós, mulheres, temos um jeito de educar as meninas e um jeito de educar os meninos, né? Ou nós somos mães desses meninos, desses homens, né? Ou nós somos as mulheres. Então, é só olhar os dados estatísticos da participação da mulher na política para ver que no plenário nós somos 70 deputados, 15 mulheres, né? E somos 30% obrigatório pela lei para concorrer. Então, a gente está na metade daquilo que a gente poderia ter. E somos 52% da população. Sim. É óbvio, né, gente, que para merecer o voto de alguém não basta ser mulher. claro. Mas eu acho que tem também uma infinidade de pessoas qualificadas. Então, assim,
Esse é o primeiro momento de você trabalhar na prevenção, de você trabalhar num mundo sem preconceito, né? Num mundo não sexista. E o segundo momento é a efetividade daquilo que a gente pensa dentro do plenário. Vou dar um exemplo muito claro. Nós temos uma lei, que é uma lei de minha autoria e da deputada Alana Passos. Essa lei cria o aluguel social. Se uma mulher pode, tá, ter, se uma mulher pode ter um aluguel social por conta de uma enchente, por que ela não pode ter um aluguel social se ela é vítima de violência? E não há quem faça o governador fazer a regulamentação dessa lei. Aí, semana passada, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que é uma pessoa super qualificada, teve uma reunião, um evento, né, e falou da Casa da Mulher Brasileira, né? Mas tão importante quanto a Casa da Mulher Brasileira, que vai dar o apoio e a proteção, seria um bom gesto que o governador poderia ter feito, de ter feito a regulamentação dessa lei, né? Então, de um lado, a gente tem que trabalhar na prevenção, cuidando da sociedade, fazendo com que essa sociedade não seja preconceituosa, violenta, sexista, e do outro lado, né, o poder público, especificamente o poder executivo, tem que fazer. Nós recebemos aqui, vocês devem ter acompanhado, a Secretaria da Mulheres. Vamos aplaudir de pé o governador por essa iniciativa. Mas ele não destinou orçamento para a Secretaria. Isso que eu ia falar. É uma secretaria que é um elefante branco, que ela, infelizmente, ela tem pessoas extremamente capacitadas, né, deputada, na Secretaria da Mulher, mas que ela está de pés e mãos atadas porque ela não tem orçamento para trabalhar. Infelizmente, tem excelentes políticas públicas para as mulheres, mas o orçamento, Pietro, infelizmente, não chegou nem a 1/3 do que aquilo que elas precisam para implementarem os programas. E aproveitando, deputada, nesse ensejo que a senhora está tratando da política para a mulher, como eu falei no princípio aqui do nosso podcast, eu acompanhei com a senhora a CPI do feminicídio. E, pessoal, algumas coisas assim eu acho muito interessantes a gente colocar para que tenham esse conhecimento. A deputada Marta Rocha, ela levou para a CPI intérprete de Libras para levarem as mulheres vítimas de violência, aquelas que são caladas por si só, que são as surdas, para levarem seus depoimentos. E nós vimos, deputada, né, muitos depoimentos que em delegacias sequer são ouvidos porque não temos intérpretes, né? E eu vi um encaminhamento muito interessante da sua CPI, que me chocou muito e me parece uma coisa muito prática e que ninguém nunca pensou nisso, Pietro. Veja bem, a senhora fala no encaminhamento para que sejam concedidas roupas às mulheres vítimas de violência no IML, para que aquelas roupas que tenham vestígios do crime sejam analisadas. Isso até hoje a gente não conseguiu implementar, deputada. Como é que pode? Nós não conseguimos fornecer sequer um avental, uma roupa para aquela mulher vá e vá embora, Pietro, vítima de violência, para poder colher daquela roupa os vestígios do crime, porque nosso governo ainda não conseguiu conceder um simples par de roupas. Muitos crimes desses que com essa coleta pode ser resolvido, pode ser Na linha finalizado. dos exemplos que a Flávia deu, a questão de ter um olhar diferenciado para a pessoa com deficiência é muito importante, porque a cadeirante não tem como fugir. E ela é trancada e deixa de ser deixa de ser lesão corporal e passa a ser cárcere privado, que é uma intensidade muito maior. Uma mulher surda, ela não vai conseguir pegar o telefone e ligar para o 190, ou ligar para o Disque Denúncia, ou ligar para o 180, né? E quando isso é difícil para uma mulher comparecer à delegacia e falar que foi vítima de violência física, é muito mais difícil falar que foi vítima de uma violência sexual, de um estupro. Porque essa sociedade preconceituosa vai querer saber o que ela está fazendo na rua, a roupa que ela está usando. E aí ela vai à delegacia e em seguida vai ao Instituto Médico Legal. Ela faz o exame de corpo de delito no médico legal, mas o perito pode apreender suas roupas que têm vestígios de substâncias, e hoje a gente já tem na Polícia Civil, já tinha na minha época, né, um laboratório de genética, então a gente já tem um banco de dados, né, de DNA, então a gente já tem essa questão, e aí você tem lá aquele vestígio e você não consegue analisar o vestígio porque você não consegue deixar. A gente vê uma morosidade muito grande
em alguns pontos do executivo de fato, porque assim, a gente falou uma outra entrevista, deputada, até com o ex-secretário Álvaro Lins, sobre o efetivo, e que não é diferente da Polícia Militar para a Polícia Civil. E ele fez os relatos de que existiam 9.000 policiais na época dele, ele conseguiu, através de uns concursos, brigando pra caramba lá, chegar a 12.000. Hoje, 20 anos depois, praticamente, o efetivo é menor do que ele quando ele pegou lá. Tem 8.000 e poucos policiais. Na Polícia Civil não é diferente. A gente vê também, assim, você entra numa delegacia, na verdade era até de policial civil, não era militar, né? Uhum. Você vê hoje na delegacia, quando você entra, uma escassez de funcionários e você não vê o governo preocupado em ampliar. Fomentar. E a gente sabe que há uma necessidade gigante de efetivo para poder fazer funcionar. Eu acredito muito que seja uma das causas. Assim, a gente vê que alguns são priorizados e outros não. E aí talvez se explique, mas não justifique o fato da gente vir de uma cultura muito conservadora masculina. E onde a gente consegue, assim, eu vejo por conta até da minha própria avó, que ela ela não é preconceituosa, ela só é muito tendenciosa aos homens, porque ela foi criada onde a mulher tinha que servir o homem, ela tinha que obedecer o homem, e isso, de certa forma, ainda é muito enraizado hoje. E algumas coisas ajudam e contribuem para que isso fique na cabeça desses jovens. Por exemplo, a gente tem hoje um acesso à informação gigantesco, onde quando você vê que as pessoas que mais têm curtidas, seguidores e talvez assim influenciem os jovens, são pessoas com temas muito promíscuos. São temas muito, assim, de certa forma, Vazios. masculinizados. Então, assim, a gente tem muito esse problema. E aí eu queria entrar nessa pauta justamente do seguinte: a gente tem hoje a tecnologia que nos ajuda absurdamente, mas que também nos leva para um mundo incontrolável. O número de assédios, de feminicídios causados, oriundos das redes sociais, a gente vê pornografias, aumenta cada dia mais. E fica assim, essa falta de efetivo atrapalha muito, porque você tem uma delegacia especializada em Crimes crimes na internet. tecnológicos, de informática, só que assim, uma só sabe que não dá conta. A gente tem as DEANs, que são diversas, mas a gente queria ter uma em cada delegacia, Cada em município, cada pelo menos, né? município, pelo menos. Hoje, a gente consegue, através do legislativo, unindo forças, talvez provocar, mas efetivamente falta essa tendência do governador. E assim, qual a sua opinião de fato sobre, assim, dá aquela saudade, como eu já falei, assim, do executivo, e você ficar aqui, a senhora tem essa vontade talvez de voltar lá para poder efetivamente assumir alguma responsabilidade de executar novamente? Ou a senhora tá satisfeita aqui? Fala para Bom, mim. primeiro vou te dizer que eu não faço planos, então não posso responder por ti. Eu É ótimo. literalmente vivo um dia de Viva. cada Ah, vez. legal. Tá? Legal. Literalmente vivo um dia de cada vez. Eu não faço planos. E acho que talvez eu tenha tido um sucesso profissional por duas questões. Na medida que você não faz plano, você aceita aquele momento que você está vivendo. E eu não tenho medo do novo. Eu acho que a vida muda sempre para melhor. Eu sou uma mulher de fé, então eu sempre entendi assim, hoje desses 31 anos, eu passei 20 anos dentro de delegacia. Então assim, hoje eu conheço bem o estado do Rio de Janeiro porque eu trabalhei em muitos lugares, né? Então assim, legal, fui transferida para Campo Grande, um bom propósito tem para isso. Então lá ia eu para Campo Grande. Eu fui transferida, eu trabalhei na Baixada, trabalhei na região metropolitana como um todo, né? Trabalhei em especializado. Então, assim, eu não posso te responder essa pergunta porque eu não faço planos. Uhum. Então, eu não posso te dizer se daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou ter alguma expectativa de estar no executivo. E o que eu quero dizer é que da linha do que você falou, esse dado da ausência de servidores, esse dado que foi trazido por um ex-secretário, e agora, né, por exemplo, o atual secretário da Polícia Militar, assim que assumiu,
ele falou que havia um déficit de quase 20 mil homens na Polícia Militar. Na Polícia Civil, isso é mais gritante. Por quê? Só para te dar um parâmetro de comparação, hoje a Polícia Civil tem 8 mil homens e mulheres. A Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem 7 mil servidores. Caramba! A Guarda A Guarda Municipal Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem 7 mil pessoas trabalhando. E no município, No e no munici- estado no do Rio de estado Janeiro, do nós Rio temos tem 8 mil 8 mil. servidores da Polícia Civil. E tá aí, estão ocorrendo os concursos, né? Teve um bom concurso para delegado. Eu deixei a Polícia Civil em 2014. De 11 a 14, que foi o período que eu passei lá, eu fiz 6 concursos. Nossa. Então, e depois que eu saí, só teve concurso agora, no ano passado, em 2022. Aliás, 22 foi autorizado, Executado em 23. executado 23. Então, por mais, não é impossível o secretário da Polícia Civil à época fazer milagre. Verdade. Ele não pode ter 2 delegacias de crimes cibernéticos, porque não tem policial, né? Eu conversava outro dia, o deputado Átila Nunes falou em plenário, fazendo um elogio à DECRAD, que é essa delegacia que trata do racismo, da intolerância religiosa e da LGBTQ-fobia. Ele falava que o atual secretário, o secretário Amin, né, foi sensível e mandou um número expressivo de policiais para essa delegacia, que não tinha gente suficiente para trabalhar. Né? Então, assim, você tem que contar com a sensibilidade, mas pode ter absoluta certeza que alguém achou que a decisão do secretário Amin não foi correta, porque ele deveria talvez ter mandado para um outro município, ou para uma delegacia especializada, ou para outra delegacia de mulheres. Né? Então, assim, se a gente não resolver esse problema dos servidores públicos, a gente não vai conseguir dar mais qualidade à prestação do serviço. E aí também, Pedro, respondendo um pouco a tua pergunta, hoje a gente vive nesse regime de recuperação fiscal, né? Mas, por exemplo, a gente assiste todo dia uma matéria na TV falando, por exemplo, de licitação equivocada, né? De fraude de licitação, de empresas que ganham não sei quantos contratos que são empresas de fachada, de que os donos da empresa recebem Auxílio Brasil, né, que é para a população vulnerável. A gente verifica pegar um cargo e dividir em, sei lá, 31 cargos de comissão. Eu até fiz uma sugestão no plenário para a atual CPI da transparência, pedir logo informações sobre isso. Porque, não tem aumento de despesa. Mentira! Claro que tem aumento de despesa, porque ele pega, na medida que ele fraciona, quando chegar férias, quando chegar ao final do ano, 13º, você vai estar pagando não por uma pessoa, você vai estar pagando para 31, é evidente. Né? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer realmente uma estrutura diferenciada, né, para atender às questões dessa política. Deputada, eu tenho assim uma pergunta que eu acompanho seu mandato assim muito próximo, porque eu aprecio imensamente a sua luta e a sua pauta em prol da mulher, mas tem uma pauta que eu fiquei assim, meu deputado participou também, mas o nosso estado do Rio de Janeiro sofreu muito. A senhora foi uma parlamentar muito importante durante a pandemia na Comissão de Saúde. E eu queria que a senhora falasse, deputada, o que nós deixamos de fazer para que o nosso estado pudesse avançar no combate à pandemia, porque o roubo, o desvio, os seus requerimentos de informações foram fundamentais, infelizmente, para a contribuição do inquérito do ex-secretário nosso de saúde, né? E eu queria que a senhora falasse o que nós deixamos de fazer ali para que pudéssemos lograr êxito, porque é impossível o estado do Rio de Janeiro, um estado tão rico, com políticas públicas, na ocasião, bem inovadoras no combate à pandemia, mas nós deixamos de fazer alguma coisa ali. Você sabe que a gente não pode olhar para a pandemia sem se lembrar, melhor dizendo, das 700 mil pessoas que foram Exatamente. mortas. E no Rio de Janeiro,
cerca de 70 mil pessoas perderam sua vida em razão da Covid-19. Você vai se lembrar disso, e eu quero fazer até aqui uma menção ao deputado Dionísio Lins. O deputado Dionísio Lins, logo no início, nós fazíamos reuniões semanais com o secretário de saúde. Sim. O presidente André Siciliano convocava o secretário e a gente fazia essas reuniões. E naquela ocasião, me lembro como se fosse hoje. O deputado Dionísio Lins falava da Santa Casa de Misericórdia. Apresentamos projeto até. Ele falava de espaços hospitalares já construídos com uma certa estrutura que poderiam ser aproveitados. Naquele momento, segundo ele, né, havia um número bem expressivo de leitos que podiam ser aproveitados. Naquele mesmo momento, a gente tinha nos hospitais federais 1.600 leitos disponíveis, que não estavam sendo usados e que poderia ter ali uma parceria entre o governo federal e o governo estadual. Lembrando que o governo estadual e o governo federal estavam no mesmo partido, na mesma sintonia política, vamos dizer assim. Não estavam no mesmo partido político, mas na mesma sintonia política. Tudo isso foi, para todas essas iniciativas, o governo do Estado disse não. O governo do Estado queria construir os hospitais de campanha. Ao final da comissão Covid, que foi presidida por mim, nós levantamos um desvio de 700 milhões de reais. Eita. Um desvio de 700 milhões de reais durante a pandemia. Durante a pandemia. Então, assim, nós não tivemos nenhum hospital de campanha funcionando. Nós tivemos uma empresa que o então governador Pezão descredenciou enquanto governador, que houve um processo de reabilitação dessa empresa. O então secretário, é preciso dizer a verdade, disse não, e o governador Wilson Witzel, numa canetada individual, do alto da sua sabedoria, disse sim e reabilitou essa empresa, né? Então, a gente poderia ter utilizado a experiência do deputado Dionísio Lins, que apresentou o projeto. A gente podia ter se articulado com o governo federal para aproveitar os hospitais federais, né? Mas se quis construir, né? E o que a gente viu ali foi exatamente isso. E, além do que, a pandemia, ela nos surpreendeu porque ela era uma doença, vou usar esse termo, que era desconhecida, né? Então, a gente viu profissionais da saúde sem equipamentos de proteção, a gente teve dificuldade na aquisição, né, de ventiladores pulmonares, a gente teve dificuldade de oxigênio, a gente teve aí a questão das luvas, da máscara, né? Do álcool gel, né? Aí a gente tem até que falar o quanto a rede de supermercados, né, conseguiu se manter abastecida para isso. E aí você veja só, a gente teve aqui uma experiência com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na gestão da reitora Denise, e nessa gestão eles construíram um respirador pulmonar por 5 mil reais. E a gente contratou uma gráfica. A gente não, o governo do Estado, contratou a gráfica. Então, o que a gente viu foi o desvio de dinheiro público. Agora, enquanto a pandemia passava, o câncer não foi tratado, a tuberculose não foi tratada, o eclampsia não foi tratado, a doença, a saúde mental foi afetada extremamente. Desencadeou uma onda de depressão, então a gente tem ansiedade. Um passivo aí que precisa, né? Um passivo que precisa ser reconstruído. Né? Herdamos um caminhão de problemas e que, na verdade, assim, a gente só vai entender isso mais lá na frente, porque parece que realmente para muitas coisas se fazem vista grossa porque criam dificuldades onde é muito mais fácil de resolver e aí criam facilidades onde é muito mais complexo de talvez fazer. Eu acho que sobre o tipo penal, vamos dizer assim, não o tipo penal, mas sobre o diagnóstico, insuficiência respiratória grave, muita coisa ficou por ali. E hoje você ainda vê, né? Hoje a gente não se lembra, talvez tenha sido tão doloroso que a gente não se lembra. A gente apagou, né? A gente apagou da memória, né? A dor. A dor.
Então, hoje a Covid para a gente é uma gripe. Eu acho que é isso mesmo. Hoje a Covid é uma gripe, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de aprender com os erros da Covid, não os erros da Covid, mas os erros da gestão, né? Que aconteceu da Covid. E eu acho que a gente também tem um passivo, né? Da saúde mental, do câncer, da tuberculose, da mortalidade infantil. Por exemplo, a vacina. As mulheres grávidas não conseguiam tomar vacina. E aí, o Ministério da Saúde disse assim: não, pode tomar vacina, desde que tenha um laudo médico. E cadê o laudo médico? Cadê o laudo médico? Se tinha um tipo de vacina que poderia acarretar o eclâmpsia. O fato é que a pessoa não tomava. É. E você também exigir do médico, né, essa decisão tem que ser uma decisão maior, tem que ser uma decisão colegiada, tem que ter uma decisão, tem que chamar todo mundo, né? A sociedade de obstetrícia, todo mundo para discutir isso, a Anvisa, seja lá o que for, né? Então, foi muito Deputada, difícil. a minha pergunta para a senhora é o seguinte: eu estou vendo que nós estamos avançando hoje para uma sociedade totalmente digital, né? A senhora acompanha, a senhora tem aí visto dentro da CPI dos crimes cibernéticos, né, um avanço do estupro digital, do stalker. Porém, eu vejo que a gente não tem o conhecimento da nossa legislação. Qual seria hoje a proposta que a senhora diria assim? Isso pode ajudar muito as mulheres digitalmente, em combate aos crimes digitais. O que a senhora acha que a gente poderia fazer? Acho que o grande papel da CPI dos crimes cibernéticos foi mostrar que aquilo que acontecia no território, né, no mundo real, acontece no mundo virtual. Você Exato. mesmo deu bons exemplos aí, né? Quando isso chega na polícia, você só tem uma delegacia. E aí vai para a distrital. Então, o que a gente conseguiu encaminhar, e a Polícia Civil está entendendo isso? Para que qualquer pessoa começou a academia de polícia, ela tenha um treinamento específico para o crime digital. Nossa, que legal. E eu quero elogiar aqui, que também foi uma iniciativa nossa, a Escola do Legislativo, a diretora Adriana Mota, que na semana que vem vai estar produzindo um grande encontro, tá? Destinado à rede de proteção. Então, quando a mulher chegar no centro de referência para pedir uma orientação antes de ir para a delegacia, a profissional, ou seja, assistente social ou psicóloga, ela possa dizer: ó, você tem que salvar, tem que printar aquilo que você salvou, você tem que guardar isso, né? Para isso é meio de As prova, orientações as básicas. orientações básicas. Se ela vai no Conhecimento hospital, até, se ela né? vai no hospital, uma crise de ansiedade, e ela conta para a enfermeira, que é a segunda profissão de maior presença feminina, que ela está sofrendo um stalking, a enfermeira pode dizer para ela: ó, então você tem que procurar uma delegacia, já leva esse material, já salva isso. Então, eu acho que esse é o legal, primeiro deputada. momento, assim, você, Treinamento. um treinamento, você treinar o policial militar para ele entender que aquilo é um crime grave, treinar o Real. policial civil para ele atender bem a mulher em toda a coisa, até a maneira de fazer a quesitação, né? Porque tudo isso passa por um laudo do Instituto de Criminalística Carlos Zeba. Então, até como perguntar isso, né? Agora, tem um outro momento que eu volto a insistir, que é o momento da prevenção. E aí eu quero citar aqui um exemplo. Tem um influencer que começaram a dizer que uma determinada moça tinha um caso com ele, né? Foi uma fake news que colocaram sobre a moça. E ele foi às redes para dizer: olha, isso não é verdade, isso não aconteceu, por favor, não façam isso. Mas a crueldade digital é tão grande que as pessoas não pararam, essa mulher tirou sua própria vida. Uma menina. Né? Então, assim, se a gente não tiver esse educar digital, a gente não vai conseguir. Por exemplo, eu sou uma pessoa que você pode me passar o que você quiser. Para o bem e para o mal, eu não passo para frente. Entendeu? Isso assim, eu não sei, eu não verifiquei, não tem a veracidade. Outro dia, num grupo, a pessoa fez uma coisa. Eu tenho hoje já alguns mecanismos que você consegue saber se é fato ou fake, né? E aí eu fui lá no aplicativo, verifiquei que era fake e coloquei lá: ó, gente, isso é fake, né? Então, assim, tem que ter a educação digital,
que é a educação que vai passar pela democracia, para a gente entender o que é a liberdade de expressão, mas vai passar também pela solidariedade, pelo respeito, pela cidadania, né? Então, acho que tem esse momento que a sociedade tem que se instruir e a gente tem que instrumentalizar essas pessoas. Informação é poder. Na minha instituição, a gente diz isso. Então, a mulher tem que estar informada, tem que estar letrada naquele assunto. Perfeito. Então, acho que isso vai ajudar muito. A senhora, assim, é um tema que a gente muito aborda e toda vez ele vem à tona, que é a questão da educação. E aí a gente taxa muito aqui, e é bem bacana a gente sempre falar, que a gente identifica que essa educação, deputada, ela deveria ser dada desde do início da infância do menino ou da menina, porque assim, a gente está passando por uma revolução tecnológica, vou dizer assim, porque hoje o caso foi uma IA, né, uma inteligência artificial que foi feita por um rapaz, falando que tinha um caso com a menina, que ela se suicidou. E hoje, se me pegarem aqui num vídeo do podcast com a senhora, podem fazer montagens como se a gente estivesse falando qualquer outro assunto, polêmico ou não, que seja interessante. E assim, essa tecnologia hoje é de acesso para todos. Então isso é muito perigoso e é interessante a gente frisar que essa educação tem que ser dada e tem que dar a devida importância para essa parte tecnológica. A gente já falou que tudo parte dessa questão da educação. A gente tem hoje muitos problemas que poderiam ser evitados porque se fossem bem orientados, treinados, capacitados quando mais novos, a gente talvez não veja um resultado tão imediato. Mas a médio e longo prazo, isso vai funcionar. Hoje a gente sofre muito por conta de um abandono que existiu, e aí muito bem diz disse pra gente o ex-desembargador Ciro Darlan, é o seguinte: quando não se investe na educação, gasta-se muito mais na segurança. Sim. Porque a gente tem essa real ciência de que é fato, mas parece que ninguém consegue enxergar. Um pouco da análise que eu faço da tua fala, né? Eu acho que vai lembrar a frase do Darcy Ribeiro: vamos construir escola para não construir presídio, né? Eu quero te dar uma experiência pessoal. Eu não tive filhos e tenho 3 sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhos homens, né? Então, o mais velho do meio são homens e a última é uma mulher. Esse mais velho, que é o Vinícius, ele vivenciou todo esse momento de eu chegando na polícia, esse momento de eu ocupando cargos, começando a construir minha carreira, né? De eu trabalhando em delegacia de mulheres, de eu sendo diretora. Então, assim, o Vinícius é o mais feminista dos meus sobrinhos, tá? Uhum. Então, assim, a ponto de uma vez uma namorada dele falou para mim assim: Marta, eu nunca conheci uma pessoa que respeitasse tanto a mulher, que valorizasse tanto o papel da mulher, como o Vinícius. E eu, quando perguntei para ele, ele falou assim: graças à minha madrinha, porque ela sempre deu esse recado para gente. Bonito. A Natália viveu um momento diferente, né? Ela não lutou como eu por um banheiro, né? Ela não teve que enfrentar o preconceito, né? A vida, porque as mulheres, qual é a diferença entre as mulheres e os homens? É que as mulheres, elas passam, mas elas deixam caminhos para outras mulheres, né? Outro dia a deputada Tia Ju usou um termo que eu achei super bacana, eu vou me assenhorar dele, tá, Tia Ju? Que ela diz assim: a gente puxa uma outra mulher para o lado da gente, né? A gente não deixa uma mulher. Quando a gente sobe um degrau, a gente traz uma mulher junto com a gente. Então, a Natália, por exemplo, ela já acha que, não é que não tenha violência, nada disso, mas ela acha possível um homem não respeitar uma mulher, Tia Marta. Por que ele vai questionar isso de uma ignorância? Assim, ela não consegue ver aquilo porque ela não vivenciou o momento. Porque as pessoas com quem ela vive hoje e convive já respeitam esse espaço, né? Então, é exatamente o que você está falando. Se eu não tiver uma educação, e aí investir na área digital, porque, né, a gente vai discutir o papel das provas agora, né? Sim. Dos trabalhos de classe. A inteligência artificial está mostrando tudo isso. Está fazendo tudo isso por si só. Está fazendo tudo isso por si só, né? A autoria dos textos, né? Hoje você... Até uma petição inicial ela faz. Ela faz, né? Não tem... E aí, deputada, aproveitando que a sua fala agora sobre a inteligência artificial, eu queria que a senhora pudesse falar para a gente o que a CPI de crimes cibernéticos ela conseguiu constatar
que a sociedade ainda não tem informação. A gente sabe que a Dark Web é uma coisa que muita gente nunca ouviu falar na terminologia, mas a gente sabe que isso é latente. O Brasil é um dos maiores produtores, a senhora pode até me corrigir, de material pornográfico no mundo. Nós somos o segundo maior país que consome material pornográfico no mundo. O Brasil está entre os primeiros de crimes de pedofilia na internet. Então, assim, o que nós ainda não temos informação que a senhora, dentro da CPI, pôde constatar? Eu acho que o bom da CPI foi você fazer um diagnóstico robusto e nesse diagnóstico você ter esses dados que a Flávia trouxe para cá. Mas você também mostrar, por exemplo, que na aquisição de equipamentos para a polícia técnica, como esse processo licitatório é muito lento, quando o equipamento chega, às vezes ele já está obsoleto. Nossa. Então, ter essa dinâmica, né? Você entender que esse profissional que está no balcão da delegacia, ele tem que ter outros conhecimentos, né? Você fazer com que essa rede de proteção toda esteja articulada e tenha também esse conhecimento, porque hoje já há um entendimento que você pode conseguir uma medida protetiva sem fazer um registro de ocorrência. Durante muito tempo eu tive dificuldade de aceitar isso. Isso foi uma tese defendida pela Defensoria Pública e consolidada nos tribunais do Rio, no Tribunal de Justiça. Então, assim, se a mulher chegar na Defensoria e disser, apanhei, mas não quero um registro, mas quero que ele saia de casa, o juiz pode dar. Então, às vezes, a mulher vai chegar lá, né, e vai dizer, eu estou sendo vítima de um stalker, mas eu não quero fazer um registro de ocorrência, eu quero tirar essa ou a pornografia de vingança, né, que é um bom exemplo. Eu não quero processo, porque é o pai do meu filho que se separou de mim e quer fazer prova lá na área da família quando a gente discutir guarda e alimentos profissionais. Mas eu quero que isso saia da rede, né? Então você tem que ter exatamente sobre isso. Agora, talvez a maior conquista dessa CPI foi mostrar para todo mundo o quanto o mundo digital é cruel. Porque ainda hoje, né, quando as mulheres falam dos crimes que são vítimas, as perguntas são, mas para que tirou a foto? Para que deixou? Por que deixou? Porque naquele momento eles tinham uma relação de confiança e de afeto, só por isso. E nenhuma mulher, e as mulheres apaixonadas são cegas, né, e todas nós já fomos apaixonados um dia, então ela não vai acreditar que alguém vai usar indevidamente aquele material. Pornografia de vingança. Pornografia de vingança, não vai achar que o cara que foi pai de seu filho, que viveu, que tinha uma união estável, que foi casado com você, vai usar ou vai botar o seu nome num site de encontros, né? Ninguém vai imaginar isso. E isso é muito cruel, né? É doloroso, isso afeta a saúde mental das mulheres, né? Então eu acho que a CPI, ela conseguiu tirar esse véu, porque para muita gente é mimimi. Para muita gente é coisa de mulher que está reclamando, não devia ter feito a foto, não devia ter permitido filmar, e quando na verdade é muito mais grave. Me permita até uma fala, deputada, muito cruel que eu já ouvi como advogada, os homens dizerem que a mulher quer se exibir. Então, como ela sabe que ela é bonita, que ela tem todos aqueles seus, né, adjetivos positivos, então ela mandou ele tirar foto para se exibir, mas que ela sabia que poderia ter sido utilizado, e como a fotografia como pornografia de vingança, e como a senhora muito bem disse, ninguém vai achar que aquilo dali possa ser tão cruel a ponto de levar ao suicídio, né, de meninas, a ponto de levar meninas a não quererem ir às escolas, né, Pietro, que nós já falamos sobre isso no Colégio Santo Agostinho, que foi um crime horrível que aconteceu digital, que as meninas foram colocadas, né, com uma outra roupagem, nuas, e foi distribuído em grupos de alunos. E assim, uma coisa que mais me chocou, deputada, em falar na sua CPI, que eu fiquei assim muito impressionada, foi justamente essa questão da não necessidade da abertura de um boletim de ocorrência, né? A Defensoria Pública hoje já tem o entendimento que a mulher pode exigir ou solicitar, melhor dizendo, ao judiciário o afastamento daquele agressor digital sem a necessidade de comparecer à delegacia de polícia. Quer dizer, isso é um avanço do nosso direito, mas ainda a gente
acredita que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Sim, sim, eu acho que eu confesso a você que eu sou xiita, né? Então eu tive muita dificuldade de aceitar essa decisão, mas hoje, olhando mais como legislador e menos como policial, eu acho que pode ser uma boa ferramenta, porque ela fortalece a mulher e ela permite que a mulher imediatamente tome uma providência, porque sem ter para ela aquele peso do que é uma providência policial, né? Medo da instituição, de Medo. comparecer à delegacia, né? Não, eu acho que é o medo de colocar uma pessoa, o medo de colocar uma pessoa com quem você tem uma relação de afeto dentro de um procedimento policial que vai deixar a vida dele carimbada. Não que ali não esteja, mas tem uma sutil diferença, lógico, né? Eu dizia sempre para os meus policiais que todo dia a gente ouve a mesma história, mas que os personagens são diferentes. Então, a gente deve a cada personagem o nosso tempo, a nossa dedicação, né? A nossa capacidade de ouvir uma escuta efetiva, afetiva também, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas eu sempre fico... Por isso que eu acho que, seja lá a providência que você vai tomar, essa rede que vai atuar, ela tem que estar preparada, ela tem que estar qualificada para que esse resultado seja efetivo. Eu, particularmente, acho injusta a justiça fazer isso, porque eu creio muito assim, a mulher pode perdoar, deve perdoar pelo conceito, isso é uma opinião bem particular minha, mas as pessoas têm que entender que toda ação existe uma reação, uma consequência. Se ele fez, ele deveria arcar com esse ato que ele fez. Mas, enfim, deputada, infelizmente, a gente está chegando ao final desse episódio. Eu queria, antes até mesmo de encerrar, a gente tem um protocolo aqui, uma pergunta que a Flávia sempre encaminha, por favor, Flávia. O nosso episódio, a finalização, a gente traz à tona uma pergunta para todos os convidados. O que a deputada delegada Marta Rocha hoje, em 2024, diria para Marta Rocha aos 5 anos de idade? Olha, eu acho que para Marta Rocha, aos 5 anos de idade, eu diria que primeiro foi bom ter nascido na família que eu nasci. Isso fez toda a diferença, né? Meu pai, que está no céu, era um homem feminista sem saber. Ele dizia que a gente tinha que estudar, porque se não gostasse do marido, podia mandar o marido embora. Então eu diria para Marta assim, não desista, porque vai valer a pena. Que legal. Eu diria isso, com certeza. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje agradecendo imensamente a presença da nossa delegada, nossa deputada, nossa querida deputada Marta Rocha, conhecidíssima no estado do Rio de Janeiro pela sua atuação em a passagem pela Polícia Civil. Ela que foi até hoje, né, deputada, a única mulher chefe da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, aquela que precisou brigar pelo espaço da mulher para que ela estivesse onde ela quisesse estar, né, deputada? E que hoje está aí no seu 3º mandato, contribuindo com várias CPIs e que eu tenho certeza que vocês irão gostar, né, deputada? Obrigada. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Que bom que vocês tiveram essa iniciativa de fazer um podcast falando sobre política pública, né, sobre o que pensar, né? Qual é o papel efetivamente dos governantes, do legislativo, do judiciário, e pedir se alguém puder nos seguir nas nossas redes sociais. Diga aí o seu Instagram. No Instagram, Facebook ou Twitter, delegada Marta Rocha. Muito obrigada, deputada. Obrigado. Pessoal, obrigada. Tá.